Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo eu vou mostrar sobre a definição de grãos e contornos de grão. Um ponto importante que foi falado no vídeo passado, mostrando a plotagem, eu mostrei um exemplo como visualmente nós conseguimos ver os grãos, mas ainda falta a definição formal do que seria um grão para o sistema, para o MTEX e o MATLAB. Então, por exemplo, eu vou carregar aqui uma outra imagem de uma liga de alta entropia que nós analisamos. Então, como no vídeo passado, eu posso criar uma figura e plotar o EBSD e as orientações, ele vai plotar a figura com as diferentes orientações. Esse é um material monofásico, então eu não preciso fazer aquela divisão do que é uma fase e outra, ou definir especificamente em vários casos aqui. Mas reparem que há várias identificações aqui visualmente e claramente que são grãos. Então, por exemplo, aqui vejo um grão grande com máculas de recozimento, essa é uma liga austenítica de alta entropia com baixa energia de falha de empilhamento. Então, apesar de visualmente, eu ainda não defini o que seria o fim de um grão e o início de outro. O que vai definir o fim do grão e o início de outro? Uma transição de orientação, em que claramente há uma mudança de orientação brusca no sentido de além de um determinado valor, e que vai definir que a partir dessa variação finda-se um grão e inicia-se outro. Essas variações podem ser muito tênues, como no caso de deformação, em que quando se obtém essa imagem, por exemplo, de figura de polo invertida, tem-se uma mudança de tonalidade dentro de um grão que está associada a desorientações locais, ou transições de desorientação local, locais que são relacionadas à deformação. Tá? Existem definições formais do que, por exemplo, a energia em relação à desorientação. Então, os chamados contornos de grão de baixo ângulo têm uma desorientação entre eles menor do que um valor entre 10 e 15 graus. E acima disso seriam contornos de alto ângulo, não necessariamente sempre de alta energia, porque há situações como as máculas onde há baixa energia, mas enfim, há esse valor que é um valor cinza, numa faixa de valores, na verdade, entre 10 e 15 graus, que denotaria a transição de contornos de baixo ângulo e de alto ângulo, e a análise que se fazem com contornos de baixo ângulo, por exemplo, subgrãos, determinação de subgrãos ou análise de deformação, enquanto que além desses valores, se definem os chamados contornos de grão de alto ângulo para uma série de estudos. Então, por exemplo, eu posso definir, eu tenho que definir, na verdade, onde está esse valor de corte. Então, eu posso usar esse comando aqui, que eu até marquei aqui, vou copiar e colar para não demorar muito, que o que significa? Ele vai definir uma variável, grains, ou grãos, a partir dos dados de BSD, vai obter a identificação, vai estabelecer uma identificação, vai estabelecer uma desorientação média a partir desse comando calc_grains, a minha base de dados, que são os dados do EBSD, e o meu valor, que nesse caso eu vou definir os contornos de grão de alto ângulo, o meu critério vai ser angular, e aí vai ter um valor de ângulo aqui que eu posso botar 10, 11, 12. Eu, tradicionalmente, uso 15 graus, degree, para estabelecer os contornos de grão de alto ângulo. Quando ele fizer isso, ele vai fazer os cálculos e vai estabelecer, ou vai criar aqui, que vai aparecer uma variável chamada grains, que vai ter todas as informações de regiões onde a variação de desorientação seja menor do que 15 graus, ele vai tratar como se fosse uma única região. E a partir disso, eu posso, por exemplo, definir o que são os contornos de grão, que são as regiões onde essa variação vai ser maior do que 15 graus. Então,
né? Eu já tenho a minha figura que eu já plotei, que está aqui. E aí eu posso marcar ou plotar aqui sobre essa figura os meus contornos de grão. Como é que eu faço isso? Eu posso, né? Eu já tenho essa figura feita, então eu já fiz, mas digamos que eu queira começar do zero. Então, eu vou fazer tradicionalmente o meu figure, nesse caso eu vou plotar as desorientações, eu vou fazer plot ebsd, vírgula, ebsd.orientations. Ele vai criar essa figura. Só que eu vou continuar trabalhando essa figura. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inserir um comando chamado hold on, que vai entrar em modo de espera e tudo aquilo que eu fizer, ele vai associar essa figura, ou esse comando que eu estou continuando. E aí eu posso vir e gerar esse comando plot grains.boundary, que ele vai plotar só os contornos de grão. Posso criar, por exemplo, definir a espessura da linha, digamos que eu quero a espessura da linha 1. E ele vai plotar os contornos de grão sobre a minha imagem. Alguns pontos interessantes a anotar que mais à frente eu vou tratar em outros vídeos. Um primeiro é o seguinte: reparem que aqui há uma região em que não foi marcado um contorno de grão. Apesar de visualmente e claramente ter uma região bege e uma região roxa, aqui não foi desenhada a fronteira do contorno de grão. Por quê? Porque essa desorientação é inferior a 15 graus. Talvez se eu pusesse 10 graus ela aparecesse aqui, mas nesse momento não está aparecendo porque não está atendendo o critério que eu estabeleci. Um outro ponto é que se vocês olharem com cuidado, aqui há uma região em que há vários pixels, poucos pixels contornados, mas eles seguem uma linha. Provavelmente isso era uma mácula de recozimento, mas que não houve resolução para identificá-la continuamente como uma mácula. E isso acontece porque foi a definição do meu chamado step size, que é um dos parâmetros importantes no EBSD, que é a definição da resolução que vai ser usada. Outro ponto importante é que, se vocês observarem, aqui nos contornos isso é muito comum, há pixels pequenos que são identificados como se fosse um grão de um pixel. Aqui, nesse caso, é uma não indexação, que tem uma diferença em relação à matriz, né, porque aqui é um valor zero, ou não tem valor, em relação à matriz, e isso, em teoria, é identificado como se fosse um grão. E há outros casos onde, por exemplo, aqui tem um azul, deixa eu tentar chegar, né? Pode haver, esse mapa foi muito bem feito, ficou muito bom. Mas aqui ó, tem um azul, tem um pontinho verde aqui numa região, aqui um mais bege na região vermelha, que poderia ser um erro de indexação, como esse verde aqui, que na verdade foi por um problema eletrônico, alguma coisa, uma sujeira, uma interferência, que isso tem que ser cancelado, ou anulado, ou atenuado de alguma maneira, o que mais à frente nós vamos ver. Por que esse processo é importante? Porque agora, nesse primeiro momento, cada pixel desse conta como se fosse um grão. E isso não é um valor verdadeiro. Então, daí a necessidade de mais à frente de haver processos de limpeza dos dados, que eu não vou tratar aqui. Tá? Mas se eu fizer um mapeamento, um primeiro mapeamento, e gerar os dados, por exemplo, um grains.size, criar uma variável gs igual grains. O diameter. Ele criou essa variável, né? E aí eu posso construir um histograma, como eu já fiz, figure
histogram GS. Ele vai criar esse histograma baseado nos dados, mas percebam que ele tem valores muito pequenos que são dessa ruideira toda que tem nos meus dados. E aí eu tenho que limpá-los previamente para poder analisá-los de uma maneira mais fidedigna. Tá? Então esse é um cuidado que se tem que ter. Mas a partir disso, eu posso plotar minhas figuras com os contornos de grão, posso fazer medidas, tá? Eu posso fazer, por exemplo, um plot figure, plot, e aí eu vou fazer uma estrutura parecida com a do ABSD, do tipo grains, e aí eu posso grains, ponto, eu acho que era equivalent radius. Ele vai criar um plot em que a coloração vai variar em função do raio equivalente. Então, ele vai criar uma tabela aqui, né? Esse raio equivalente em microns. Então, percebam que azul mais escuro são aqueles que têm um raio equivalente menor, indo para o amarelo, onde tem um raio equivalente maior. Eu posso fazer esses plots visuais a partir dos dados, tá? Que é uma outra ferramenta poderosa, às vezes, para se ver heterogeneidades. Mais para frente eu vou mostrar outros vídeos onde se pode obter desorientações locais ou fração recristalizada a partir desses plots visuais em que se correlaciona um valor com medições individuais de cada grão, ou de cada um dos grãos. Tá? Há a possibilidade também, que pode ter sido uma pergunta de alguns, do tipo, olha, mas e se eu quiser fazer, separar entre subgrãos e grãos com mais de um valor? Eu posso estabelecer esse critério aqui. Por exemplo, é um outro que está aqui, que eu vou chamar de grains 2, né, a partir dos dados do EBSD, calcula, no Ferrita aqui, então basicamente ele vai calcular de novo a partir do EBSD, só que agora vai chamar de grains 2 para não confundir com o primeiro grains. Mas em vez de angle, ele vai criar valores limite que são em relação ao ângulo, mas cria dois valores limite, de 2 e de 10. Tá? Então, eu vou criar essa variável grains 2. E quando eu plotar isso, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou diferenciá-los? Né? Eu já criei essas figuras aqui. Vou criar de novo. Né? Ele está processando, porque agora é um processamento um pouco mais lento. Eu posso fazer o mesmo tipo de plot, só que esse primeiro grupo vai ser chamado de inner boundary e esse aqui de boundary. Tá? Ou de contorno em inglês, tá? Os comandos são em inglês. Não o uso do inglês é desnecessário. Então eu posso fazer aqui figure, plot, EBSD, ou melhor, eu vou fazer o plot grains, baseado no original, tá? E grains ponto área. Então, grains ponto área. E aí ele criou aqui um plot em função da área. Tá? E digamos que eu queira plotar os contornos de grão maiores que 10 graus. Nesse caso eu fiz 10, não usei 15. Aí eu vou vir aqui da hold on para manter aquilo. E vou plotar plot grains 2 ponto. Aí, se eu quiser os valores entre 2 e 10, eu ponho inner boundary e ele vai plotar, só que eu vou tentar mudar a cor aqui. Se eu não me engano é line color, com C maiúsculo, e vou colocar como vermelho. E ele vai plotar, se houver esses grãos, como vermelho. Reparem que ele achou algumas regiões pequenas aqui. Esse material está bem recristalizado. Se ele tivesse deformado, talvez ele achasse outras regiões. Mas aqui
essa transição de desorientação entre os dois aqui está entre 2 e 10 graus. Aqui um outro vermelho. Eu vou plotar de novo, ele vai fazer por cima. Eu vou fazer aqui line, vou fazer uma linha mais grossa, line width 3. 43 não, porque vai ficar exageradamente grande. Então ele vai plotar aqui, ficou uma linha bem mais grossa que está um pouco mais visível. Então essas regiões são valores entre 2 e 10 graus. E digamos que eu queira plotar agora, eu vou fazer o brains 2.boundary, vou fazer uma line color, eu vou fazer uma cor amarela, não sei se vai ficar muito bom, mas vamos lá, ou G, verde, e vou fazer uma espessura de 2, né? Então, line width, eita, tô errado aqui, 2, pronto. Range to boundary, que é o segundo threshold, verde com espessura 2. E aqui aparece esse verde, ficou um verde bem ruim. Eu vou mudar um pouquinho, vou fazer essa cor de 3 e vou deixar isso como, se eu não me engano, o M ele vai fazer como magenta, que é um rosa. Tá aqui. Então ele ficou meio escandaloso isso, mas ele tá pegando tudo aquilo que é o contorno de alto ângulo maior do que 10 graus e está deixando como magenta, tá? Então, deixa eu plotar de novo para ficar um pouquinho mais bonitinho. Eu poderia fazer o plot, o EBSD, e eu vou fazer o ebsd.orientations. Aqui eu já vou pôr direto, hold on. Sempre que eu termino o comando e quero ir para a próxima linha, eu posso usar ponto e vírgula. Aí eu boto range 2.inner boundary. O B é maiúsculo, cuidado com isso sempre. Inner boundary. Line width 2. E uma cor, line color. E eu vou botar vermelho. Ele já vai, se tudo der certo, vai fazer direitinho, vai fazer uma nova figura e vai botar os contornos em vermelho, que são essas regiões aqui, apesar de não estar dando muito contraste, eles estão marcados aqui. São os contornos de 2. E eu vou fazer o boundary, eu vou deixar como preto, que é o K, e vou deixar com uma espessura também de 2 de linha, né, o range to boundary. E aqui ele fez os contornos como linha 2, acima de 10 graus, e os valores entre 2 e 10 graus aqui, como se fosse os subgrãos. Em estruturas deformadas, isso pode ser mais interessante, né? Dependendo de como essa estrutura está desenvolvida, tá bom? Então, esse é para mostrar que a partir dessas definições dos dados e dos grãos, se parte para análises superiores em relação à microestrutura e à propriedade. Mas tem uma etapa anterior que é absolutamente fundamental, que é a limpeza dos dados para a solução de não indexações ou de erros, ruídos e erros de indexação, como por exemplo esse grão, deixa eu ver se eu consigo ampliar, aqui onde há essas soluções. Por exemplo, esse caso era uma mácula que não foi bem identificada e tem vários pixels individuais e esses vão contar como grãos. E é melhor eu anular esses pontos e esses aqui do que deixá-los e poluírem em estatística ou depois nos dados eu ter que fazer uma correção individualmente em cada série de dados. Bom, obrigado mais uma vez por assistir e até o próximo vídeo.